gravidade é, de fato, um fenômeno fascinante da natureza. Você simplesmente não vê ela diretamente, mas ela se manifesta em todos os lugares, em diferentes intensidades. Não à toa, você está preso ao chão por conta dela. Por muito tempo, as pessoas não acreditavam que seria possível sair do planeta. Mas quando enviamos o primeiro satélite ao espaço, tudo mudou e demos início à incrível era da exploração espacial. No entanto, o que talvez impressione mais nessa história é a permanência humana no espaço através das estações espaciais. Mas você já se perguntou o que acontece quando um astronauta simplesmente deixa cair uma ferramenta em órbita? No vídeo de hoje, vamos explorar imagens que já foram capturadas de astronautas deixando cair suas ferramentas no espaço. Por que os astronautas se aventuram no espaço? A pergunta pode parecer simples, mas a principal razão é explorar os efeitos do ambiente de microgravidade. Nosso corpo, adaptado à força gravitacional da Terra, ainda guarda muitos mistérios sobre como reagir quando essa força deixa de atuar. Entender essas mudanças é essencial, especialmente se queremos, como espécie, expandir nossos horizontes e planejar missões longínquas. Cada descoberta aqui é crucial para preparar esse caminho. Desde o início das operações da Estação Espacial Internacional, não passamos um ano sequer sem a presença humana além da atmosfera terrestre. Esse marco abriu espaço para experimentos incríveis e mostrando que, embora o espaço seja um ambiente extremamente hostil, a presença humana por ali pode ser possível. Essas inúmeras experiências têm sido fundamentais para abrir caminhos para o futuro da exploração espacial. No entanto, essa aventura está longe de ser fácil. Os astronautas enfrentam desafios significativos, especialmente durante caminhadas espaciais. Casos como vazamento de ar nos trajes ou incidentes mais graves, como foi o caso de uma válvula defeituosa que liberou água dentro de um capacete de um astronauta italiano, quase causando uma espécie de afogamento orbital. No final, deu tudo certo e o astronauta conseguiu voltar à estação em segurança. Mas viver no espaço tem seus desafios extras, como as atividades constantes fora da estação espacial, as chamadas atividades extraveinculares, ou somente EVA, demandam de um rigoroso treinamento, comunicação impecável e equipamentos extremamente confiáveis para garantir a segurança dos astronautas. Afinal, apenas alguns centímetros de material separam os astronautas de um ambiente letal como é o vácuo do espaço. Durante essas atividades, segundo a NASA, os astronautas utilizam corrimãos para facilitar as suas movimentações. Em alguns casos, contam com um braço robótico que os desloca mecanicamente. Atualmente, quase todas as caminhadas espaciais são realizadas com os astronautas conectados à nave, principalmente por cabos de segurança, mas nem sempre foi assim. Tivemos algumas missões históricas que foram realizadas através de algo chamado Unidade de Manobra Tripulada, ou só MMU. Uma dessas missões gerou imagens icônicas de um astronauta capturado flutuando na órbita terrestre, afastado do ônibus espacial sem qualquer cabo de segurança. Para muitos, essa visão é ao mesmo tempo fascinante e aterrorizante, simbolizando tanto a coragem humana quanto a imensidão da órbita terrestre. Mas imagine agora você fazendo uma manutenção qualquer aqui na Terra, seja em casa, num carro, numa bicicleta e, por descuido, sua mão deixa cair a ferramenta. Bom, ela vai diretamente ao chão porque a gravidade, agindo de forma invisível, tenta atraí-la para a direção do centro da Terra. Agora pense na mesma atividade, mas feita em órbita. O que acontece exatamente? Bom, já existem imagens dos astronautas deixando as ferramentas meio que caírem e são bastante interessantes. Um detalhe especial para o termo caírem aqui, entre muitas aspas. Afinal,
E pensando bem, os astronautas e a própria Estação Espacial Internacional estão em constante queda ao nosso planeta. Mas para manter um objeto em órbita, muitos cálculos precisos precisam ser feitos, aliado à velocidade do objeto. Afinal, a gravidade da Terra tenta puxar o objeto em sua direção, enquanto a velocidade orbital tenta jogar para fora, para o espaço. É como se fosse uma espécie de cabo de guerra orbital. Quando assistimos a vídeos de astronautas em atividades extraveiculares deixando uma espécie de ferramenta escapar de suas mãos, a impressão é que ela simplesmente flutua ao redor deles. Esse fenômeno é explicado por princípios básicos da física, em especial pela inércia. No ambiente de microgravidade, como o que existe na órbita terrestre, os objetos continuam se movendo na mesma velocidade e direção em que estavam no momento em que foram soltos, a menos que uma força externa haja sobre eles. A razão pela qual essas ferramentas não caem imediatamente em direção ao nosso planeta está justamente relacionada ao equilíbrio entre a gravidade e a velocidade orbital. A gravidade ainda atua sobre esses objetos, lá em cima, puxando-os constantemente para a direção do nosso planeta. No entanto, eles já possuem uma velocidade orbital muito alta, adquirida enquanto estavam sendo transportados pelo foguete inicialmente. Em outras palavras, os objetos soltos em órbita estão em queda livre, assim como a própria espaçonave e os astronautas. Eles seguem a curvatura da Terra em alta velocidade, cerca de 28 mil km por hora na órbita baixa, criando a sensação de flutuar. E isso é um exemplo claro da primeira lei de Newton. Um corpo em movimento tende a permanecer em movimento a menos que uma força externa atue sobre ele. É interessante notar que, embora pareçam imóveis em relação ao astronauta que o soltou, essas ferramentas permanecem em órbita ao lado da Estação Espacial Internacional, viajando à mesma velocidade. Mas, claro, vão perder velocidade orbital à medida que o tempo passa, já que não possuem sistema de propulsão para corrigir a sua própria órbita. Se um astronauta solta uma chave inglesa, ela vai continuar na mesma trajetória da própria estação espacial, a menos que uma força externa atue nessa ferramenta, como é o caso do gás residual da atmosfera terrestre que existe na órbita baixa. Apesar disso, a perda de ferramentas em órbita pode causar um risco significativo. Esses itens se tornam detritos espaciais que podem causar danos a satélites ou até mesmo à própria estação, dependendo de sua trajetória. A cada segundo, eles podem percorrer dezenas de metros, tornando o impacto com outros corpos extremamente perigoso devido à alta velocidade envolvida. Por esse motivo, as ferramentas usadas em caminhadas espaciais são cuidadosamente projetadas e geralmente presas aos trajes com cabos ou amarras de segurança. Esses sistemas garantem que, mesmo se forem acidentalmente soltas, as ferramentas possam ser recuperadas facilmente, evitando que se tornem detritos espaciais. Os cabos de segurança são fabricados com materiais resistentes e leves, capazes de suportar a movimentação dos astronautas sem atrapalhar as operações. E embora o ambiente espacial pareça tranquilo, cada movimento é cuidadosamente planejado para evitar acidentes e proteger a própria estação espacial. Enfim, é incrível como o simples soltar de uma ferramenta pode ter tanta física envolvida. Lá em cima, temos uma dança orbital no fino equilíbrio de forças invisíveis.